jornal História em Foco. Hoje vamos falar sobre um dos temas mais marcantes no mundo atual, o terrorismo na nova ordem mundial. Depois da Guerra Fria, o mundo passou a ter um novo tipo de poder, com os Estados Unidos sendo a grande principal potência. Mas esse período também trouxe várias ameaças globais, sendo o terrorismo uma das mais preocupantes. Mas o que é, afinal, o terrorismo? O terrorismo é o uso da violência para espalhar medo ou pressionar governos, muitas vezes por motivos ideológicos, religiosos ou políticos. Esses ataques atingem pessoas inocentes e chamam a atenção mundial, criando assim um clima de insegurança global. Interrompemos nossa programação para uma notícia urgente. Em 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos sofreram o maior atentado terrorista da história moderna. Logo depois disso, grupos terroristas como o Talibã e o Estado Islâmico cresceram, mostrando que o terrorismo se tornou uma ameaça global. O atentado de 11 de setembro foi um dos eventos mais marcantes da história recente. Nesse dia, 4 aviões comerciais foram sequestrados por membros da organização terrorista Al-Qaeda. 2 deles foram lançados contra as Torres Gêmeas, em Nova York. Um atingiu o Pentágono e o quarto caiu em campo depois que os passageiros tentaram retomar o controle da aeronave. As imagens das torres desabando chocaram o mundo inteiro. Ao todo, quase 3.000 pessoas morreram. O ataque foi planejado por Osama Bin Laden, que alegava estar retaliando a presença militar e a influência dos Estados Unidos em países do Oriente Médio. Depois disso, a segurança aérea e as políticas internacionais mudaram completamente, e o medo do terrorismo se espalhou em escala global. O 11 de setembro marcou o início de uma nova fase da história mundial, onde o combate ao terrorismo se tornou prioridade para muitos governos. Após os atentados, os Estados Unidos iniciaram a guerra ao terror, invadindo o Afeganistão e o Iraque. Após os ataques de 11 de setembro, o governo dos Estados Unidos iniciou o que chamou de Guerra ao Terror. O primeiro alvo foi o Afeganistão, em 2001, porque lá se escondia a liderança da Al-Qaeda e o grupo Talibã, que dava abrigo a Osama Bin Laden. As tropas norte-americanas invadiram o país com o objetivo de destruir bases terroristas e derrubar o Talibã. Em 2003, os Estados Unidos também invadiram o Iraque, alegando que o governo de Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa e tinha ligação com o terrorismo, algo que depois se provou falso. Essa guerra provocou a morte de milhares de civis e uma enorme instabilidade política na região. A guerra ao terror durou muitos anos e teve consequências graves: destruição, refugiados e o surgimento de novos grupos extremistas, como o Estado Islâmico. E o que as pessoas pensam sobre esse tema? Nós fomos às ruas e perguntamos a opinião de cidadãos para descobrir o que eles acham sobre os impactos no mundo atual. Vocês aí! O que vocês acham sobre o terrorismo no mundo atual? Eu acho que o terrorismo é um tema que vem assustando muitas pessoas, principalmente quando vem as notícias, mesmo de longe. Ai, sim. E o pior é que quem sofre com isso são muitas vezes as pessoas inocentes. Eu acho, assim, na minha opinião, que o mundo precisa de mais diálogo e menos ódio. O terrorismo ainda é um desafio mundial. A luta contra ele não depende apenas de armas, depende de educação, diálogo e compreensão entre as nações. Entender as causas políticas e sociais é o primeiro passo para um mundo mais respeitoso e com mais paz. E assim termina o Jornal História em Foco. Até a próxima edição!